Pessoal de todo o Brasil, acompanhando mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix, vamos falar aqui de narração esportiva, exatamente. Como você viu na capa do vídeo, tem uma pergunta aí, né? Bom, nos dias que estamos vivendo, será que um narrador esportivo que não utiliza bordões não vai fazer sucesso? Essa é a questão. Aliás, é uma pergunta que, olha, desde que eu comecei a acompanhar narrações esportivas de rádio, televisão, quando eu fiz também, né, de 2005 a 2013, durante 8 anos, né, eu fiz narração esportiva, principalmente no rádio, aqui no interior de São Paulo, e um pouquinho de TV também, uma TV local aqui, mas todo mundo questiona, você tem bordão, não tem bordão, qual que é a sua frase? Bom, primeiro a gente tem que colocar aqui o que é um bordão. Então vamos lá. O rei dos bordões na televisão, Silvio Luiz. Então, o olho no lance é um bordão, né? Pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, Galvão Bueno, né? O Bem Amigos da Rede Globo, que nem era um bordão, mas o Galvão transformou nessa frase, porque os narradores anteriores ao Galvão Bueno na Globo já usavam, né? Bem Amigos da Rede Globo, só que o Galvão mudou um pouquinho, né? A forma de utilizar essa frase e virou bordão, né? Agora, se ele tá no SBT, Bem Amigos do SBT, se ele for pra Record, vai falar Bem Amigos da Record, virou um bordão, né? Quem é que sobe na hora do escanteio? O haja coração. Então, tudo isso virou bordão. Januário de Oliveira, que também foi um excelente narrador esportivo, tá lá um corpo estendido no chão, era muito engraçado, né? Tá aí o que você queria, é disso que o povo gosta. No rádio, podemos citar aqui Ripa la Chulipa, Pimba na Gorduchinha, bordão super famoso, né, com o Osmar Santos, que infelizmente, né, desde 94, após aquele trágico acidente, né, não teve mais condições de narrar, encerrou sua carreira ali de narrador esportivo, né, um gênio do rádio, Osmar Santos, e da TV também. E outros, Fogo no Boné do Guarda, Osmar Santos utilizava também, e outros bordões, Fiore Gilhote, com o Crepúsculo de Jogo, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Então, olha, dá para citar aqui, sei lá, 2.000 bordões dos locutores esportivos que a gente conhece, né? Eu conheço mais os das rádios de São Paulo, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, ouvi mais Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan. Então, o que o bordão faz? Ele traz uma identidade para o narrador esportivo. Eu tenho certeza que quando o Silvio Luiz chegava ali numa pizzaria, num restaurante, os caras já até brincavam com ele, olho no lance. Então, é o dono daquele bordão, o Galvão fala isso, o Osmar Santos, e para Chulipa, garotinho, tal. Então, cria uma identidade, isso faz com que o narrador esportivo ele se transforme num profissional mais popular. Então, é essa a função do bordão, né? E também o narrador acaba utilizando isso, às vezes até em alguns lances que ele não está vendo muito bem o que está acontecendo, ele joga ali um bordão e acaba passando, né? As pessoas às vezes não percebiam, né, que o narrador estava ali com alguma dificuldade para ver o que estava rolando no campo, né? Nem sempre as cabines estão próximas do gramado, então o cara já usa aquele bordão, né? Para dar uma enfeitada ali, para preencher esse espaço. Então o bordão também sempre foi utilizado para isso. Mas é uma marca, né? Uma marca dos narradores esportivos. Só que tem um detalhe. Grandes narradores do rádio e da televisão não utilizavam muitos bordões, às vezes nenhum bordão. Para citar um exemplo da atualidade, vou falar dos mais antigos também. O Paulo Andrade, que é considerado por muita gente um dos principais locutores da TV, desde a ESPN, agora está lá no Grupo Globo, no Sport TV, por informações aí de bastidores, ele deve receber até mais oportunidades na TV aberta. O Paulo Andrade não tem qual o grande bordão do Paulo Andrade, né? Tô pensando aqui, uma frase que ele utiliza em todos os jogos, não me vem à cabeça um bordão aí importante do Paulo Andrade, né? Dos mais antigos, J. Júnior, que teve uma grande fase na Bandeirantes, o canal do esporte, na década de 80, nos anos 90, depois foi pro Sport TV, já fez rádio também. O J. Júnior também não utilizava praticamente nenhum bordão, né? Ninguém vai lembrar qual o bordão do J. Júnior. Luciano do Vale, considerado
para muita gente, o maior narrador de todos os tempos, ou pelo menos está ali entre os 3 maiores, né, que sempre são citados, Galvão, Luciano, Silvio Luiz. O Luciano do Vale não tinha bordões, né? E é interessante, né, que até os humoristas, os imitadores, hoje não está tendo tanto, mas imitavam, né? O Galvão Bueno, imitam até hoje o Silvio Luiz, alguns narradores de rádio, Osmar Santos. Ninguém imitava o Luciano do Vale, por exemplo, mesmo ele sendo um gigante da locução esportiva brasileira, porque não tinha, né, esses bordões, né? Qual a frase que o Luciano do Vale utilizava? Não tem. Agora, existem também alguns momentos da narração esportiva que o locutor cria, né, especificamente uma coisa pontual para um determinado lance, né? O cara faz um gol de bicicleta, o cara faz um gol driblando 4, 5 jogadores, o cara faz um gol de calcanhar. Então ali o locutor cria naquele momento uma frase, né? Mas isso não é um bordão. O bordão é aquilo que o cara utiliza praticamente em todos os jogos, né? Tem gente que tem bordão para tudo, né? Pro início do jogo, pro fim do jogo. O acabou do Galvão Bueno virou um bordão também, né? Quando termina a partida, acabou, 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 virou bordão. Agora, citando aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, né? Se não me falha a memória, contra a Venezuela, aquele gol bonito que ele fez, quando ele estava ainda surgindo pro futebol, né? Na seleção brasileira. O Ronaldinho Gaúcho, o Galvão disse, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Aquilo não é um bordão, não é um bordão, ele criou aquilo no momento do lance. Luciano do Vale, em 1986, gol do Zico contra a Iugoslávia, que o Zico dribla lá 2, 3 jogadores, o goleiro, e faz um golaço. O Luciano grita o gol e depois fala, não há palavras para descrever o gol de Zico. Não é um bordão. Foi criado para aquele momento, né? O narrador veio aquilo na cabeça, o cara falou, depois ele acabou num gol da Marta contra os Estados Unidos repetindo esse bordão, em homenagem a Marta, né, jogadora da seleção brasileira, um golaço contra os Estados Unidos, ele repetiu a frase, né, não há palavras para descrever o gol de Marta. Foi uma homenagem, mas o Luciano não usava essa frase em todos os jogos, nem teria como, né? Então, você vê, temos grandes, o José Silvério, tem alguns bordões, mas não é um narrador de ficar usando bordão durante todo o jogo, como era o Fiore, como era o Osmar Santos, né? O Fiore, balão subindo, descendo, em bolas que são cruzadas na área, cobrança de escanteio, falta, né? Balão subindo, balão descendo e tal. É fogo, é gol, né? Tem as características também que não são bordões, né? Aliás, eu acho uma coisa que faz falta, que o Luciano do Vale tinha, né? Ele não tinha bordões, mas o Luciano ele era criativo, né? Então, às vezes, você não sabia o que o Luciano ia falar depois que ele gritava o gol. Se ele ia falar o nome do jogador, se ele ia falar o nome do time que fez o gol, se ele ia falar que o gol foi um gol de gênio, que o gol foi um gol de craque, que foi um golaço, que foi um gol histórico. Me lembro um gol do Éder Aleixo, que jogou a Copa de 82, quando ele estava no Palmeiras em 86, numa semifinal de campeonato paulista. O Éder fez um gol olímpico contra o Corinthians. E o Luciano do Vale gritou o gol e já emendou, né? Histórico! Gol histórico de Éder! Não é um bordão. Isso ele criou naquele momento. Então tem essa diferença, né? De algumas coisas que o narrador inventa na hora e não se transforma em bordão. E tem os bordões que são utilizados aí praticamente em todas as transmissões. Então você vê, grandes narradores do rádio e da televisão utilizam bordões, a maioria usa, né, principalmente no rádio, quase todos os narradores têm os seus bordões, e na televisão também, nos últimos anos, a gente vem acompanhando aí muitos narradores se utilizando, então, dessa possibilidade, né, dessas frases, que algumas caem na boca do povo, alguns bordões pegam porque tem isso também, outros passam e ninguém percebe. Isso vai depender muito também da rádio que o profissional trabalha, se é uma rádio importante, de um grande centro, se é uma grande emissora de televisão, se é uma emissora pequenininha, que tem menos audiência, claro que a repercussão vai ser menor, para o bem e para o mal. Enfim, para responder essa pergunta, é o seguinte, não, né, locutor não é obrigado a ter um bordão para fazer sucesso, porém, o bordão vai trazer uma identificação para o narrador, né? Pode transformá-lo num profissional mais popular, né? As pessoas, porque quem nunca viu aí um pessoal jogando bola na rua, né?
e gritando, vai que é sua, Tafarel, bem amigos da Rede Globo, quem é que sobe, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, balançou o esqueleto, né, as frases do Silvio Luiz, do Galvão e de outros narradores, o ripa la chulipa pimba na gorduchinha, quantas vezes já ouvi isso, né, na década de 80, o pessoal batendo uma bolinha na rua, né, ou no campinho, campinho sem grama. Então, gente, não existe essa coisa de, bom, obrigado ninguém né? Nenhum narrador é obrigado a ter o bordão, mas não existe essa necessidade, olha, só vou fazer sucesso se eu tiver um bordão. Mas a impressão que nós temos é que com o bordão, se o bordão pegar, você vai ser mais facilmente identificado pelas pessoas, e quem não utiliza bordões tem que fazer uma narração talvez mais técnica, né? Tem que se ater ao jogo, aos fatos, quem tá com a bola, né, trazer emoção e criar alguma coisa, que eu acho legal também, criar alguma coisa quando acontece um lance diferente. Porque para mim, como narrador esportivo, e também como uma pessoa que sempre ouviu e ama a narração esportiva do rádio e da televisão, eu acho que não é a mesma coisa você narrar um gol de bico e narrar um gol de bicicleta, né? Aí fica aquela coisa, o narrador fica com medo hoje em dia, né? Tá jogando Palmeiras e Corinthians, sou palmeirense, hein? Aí o Corinthians faz um gol de bicicleta e eu tô narrando o jogo, eu vou ter que narrar, não posso narrar com muita vibração, porque senão vão achar que eu sou corintiano, o palmeirense vai ficar bravo comigo, aí o Palmeiras vai lá, faz um gol comum, né? Um gol de cabeça, que aliás o Palmeiras faz muito, né? Gol de cabeça, e aí eu vou narrar com menos emoção esse gol. Mas eu acho que tem que ser assim, né? Cada gol tem a sua característica, né? Um gol de calcanhar não é a mesma coisa que um gol de pênalti, mas às vezes as pessoas não entendem. E eu vejo também hoje essa questão, né, do narrador, você já sabe o que ele vai falar durante o jogo, né? Parece que falta um pouco de criatividade, né? A característica, não é nem bordão, característica de gol. Tem narrador que você já sabe que ele vai gritar o gol, vai falar o nome do jogador, o nome do time. Todo jogo ele faz isso, todo gol ele narra do mesmo jeito. E o Luciano tinha essa vantagem, né? O Luciano tinha, na minha opinião, né? Na minha opinião, o Luciano, você não sabia o que iria acontecer, né? Como é que ele ia descrever esse gol depois que ele gritava, né? Gritava o gol, você não sabia o que vinha, né? Então acho que isso que é legal, isso eu acho bacana e vejo muito pouco hoje em dia. Hoje todo mundo tem já o seu jeitinho, já planejado, já programado em narrar, né? Grita o gol, aí Yuri Alberto, gol do Corinthians, como o Cléber Machado faz, né? O Cléber Machado é assim, ele fala o nome do jogador, depois do time. Todos os gols ele faz isso. Pode ser do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, se for da seleção, quando ele narrava na seleção, na Globo, algum jogo. Então é assim, é a característica. Eu prefiro que o cara crie alguma coisa diferente, alguma coisa que você não está esperando. Eu acho que isso é legal. Mas enfim, são opiniões. É uma questão de gosto. Eu acho que muitos narradores eram melhores quando não tinham bordões. No caso do Galvão, o Galvão nos anos 80 até início dos anos 90 ele não utilizava bordões, depois ele começou a criar um bordão atrás do outro. O Silvio Luiz, eu acho legal porque são bordões engraçados, né? A narração do Silvio Luiz era feita praticamente só de bordões. Ele usava bordão em tudo, né, o Silvio Luiz, e revolucionou a transmissão esportiva, né? Trouxe alegria, trouxe descontração para a transmissão, que era bem sisuda, né? As transmissões eram sérias, né? Aquela coisa muito formal, né? Nos anos 70, aí o Silvio Luiz começou a mudar isso ali final dos anos 70, início da década de 1980, revolucionou as transmissões esportivas e ninguém conseguiu fazer o que o Silvio Luiz fez, né? Grande nome da locução esportiva. Mas eu acho que alguns narradores não deveriam utilizar bordões, uma questão pessoal. O Luiz Roberto também. Eu gostava do Luiz Roberto quando ele narrava o jogo sem bordões. Depois ele começou a utilizar aí as suas frases e talvez por isso até ele foi promovido. Talvez por isso ele tenha sido promovido, né, pela Globo como narrador número 1. Pode ser, o Cléber Machado não tinha muitos bordões. Será que não faz? Pode fazer diferença. Pode fazer diferença, porque hoje o público e também muitos executivos, muitos diretores de esporte, né, das emissoras de rádio e televisão, às vezes preferem o cara devido aí aos bordões, né? Por algum bordão que eles acham legal, que cai na boca do povo. Mas aí
deixe a sua opinião, né? Bom, falamos aqui um pouquinho sobre narração esportiva nesse vídeo. De vez em quando aqui no canal a gente fala muito da mídia esportiva, dos direitos de transmissão, do vai e vem aí dos profissionais, né? Sai de uma emissora, vai para outra, sai da rádio, troca, às vezes demitido, às vezes alguns contratados, mas a gente está aqui para falar também desses assuntos, né? De locução de rádio, de narração esportiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe aí sua opinião. Prefere narrador que utiliza bordão ou não? Prefere narrador que narra tecnicamente o jogo, em cima da bola, descrevendo legal ali o que está rolando? E qual o bordão que você prefere, né? Qual narrador e o bordão também que você gosta de ouvir aí no rádio, na televisão? De repente você está em outro estado, né? Conhece um narrador que tem um bordão divertido, interessante, emocionante. Manda aí sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência e peço, né, além da sua inscrição, o seu like, ativa o sininho todas para receber aqueles avisos, né, as notificações para você assistir aí os novos conteúdos, né? Quase todo dia tem vídeo aqui no canal. Um abraço, gente. Valeu. Tchau.